Nós estamos percorrendo a Bíblia, já estamos aí em 60%, 65% de todo o percurso. Lendo a Bíblia como ela é, lemos hoje pelo menos um capítulo. E estudando os temas realçados por ela. Uma das coisas mais interessantes é que a gente se subjuga à Bíblia numa coisa que nós chamamos de teologia bíblica. Teologia bíblica é a princesa de todas as teologias, é quem manda. Ou seja, a Bíblia pela Bíblia. Todos os demais ramos de teologia, de estudos, livros escritos, tem que submeter a Bíblia, a palavra do Senhor, senão não há nenhum valor e nenhuma segurança, porque nós acreditamos, cremos na Bíblia, como ela de fato se diz, reivindica para si a inspiração de Deus. Então, nós não nos preocupamos de pegar um assunto e viajar por todos os textos e todos os livros da Bíblia, porque nós estamos nos condicionando àquilo que todo mundo tinha à sua disposição em todo o tempo, desde o princípio, quando o Senhor Deus inspirou os escritores. Eles não tinham uma Bíblia completa como nós temos para ir para lá e para cá. Eles tinham os rolos e tinham aquela porção e aquele livro. E até por ser muito difícil conduzir o volume de um livro, como o livro de Provérbios, 31 capítulos, 950 versículos, num rolo escrito em papiro ou em couro de animais, era muito grande. E eles elegiam, né, o que iriam naquele culto, naquele dia, e só pegavam aquele rolo e liam isso. Logicamente que o Espírito de Deus levou em consideração sempre isso, para que quem lesse só um trecho de um livro da Bíblia, como nós estamos lendo hoje, tivesse a noção correta do ensino que Deus queria dar para as pessoas, sem muito exercício de procurar manusear todos os trechos da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto. Nós estamos então sendo levados por esse conhecimento que é muito bom e muito disciplinador. Graças a Deus por isso. E nós estamos já nos aproximando do final do livro de Provérbios, que, como todos vocês percebem, nós precisamos condensar para que fosse possível estudarmos esse livro e manter uma dinâmica que é uma dinâmica que nos garante que em 7 anos nós teremos lido e estudado todos os livros da Bíblia e lido a maioria dos capítulos da Bíblia, não é? E para isso, em alguns livros, a gente tem que exercer a decisão, a discricionalidade de dizer, vamos condensar um pouco mais os ensinos em função da forma, da relevância deles para os dias de hoje e também da forma como ele foi escrito. Como vocês sabem, Provérbios é um livro que não desenvolve um discurso seguido, sistemático. O nome já diz, provérbio é um ditado curto que encerra um ensinamento prático, moral, de comportamento e disciplina. Então, ele é mais ou menos parecido com, não tanto, mas parecido com um dicionário. Não sei se vocês ouviram uma piada que um pai, vendo que o seu filho não se interessava absolutamente por estudo nenhum e estava envergonhando ele, não gostava de livros, e envergonhando ele com a sua forma muito errada de falar, no aniversário, o pai resolveu dar um presente ao filho. E ele comprou um dicionário e presenteou o filho. O filho recebeu, depois de algum tempo o pai disse, meu filho, você gostou do livro que eu lhe dei? Disse, não gostei, pai, muda muito de assunto. É um assunto, termina, vai para outro assunto, vai para outro assunto, então não gostei do seu livro.
Claro que o dicionário é para mudar de assunto, porque ele tem que ter significado de muitas. E provérbios é para mudar de assunto, porque são provérbios ditados curtos, como era comum, e como é muito bom e é muito bonito. Um ditado, um provérbio bem aplicado, um pensamento bem aplicado é esplêndido e espetacular. Então, nós estamos nessa belíssima jornada. Gostaria de mostrar a vocês a utilidade que nós temos de você adquirir a revista da Escola Dominical, para você acompanhar estudos exatamente como esse, porque ela é que organiza a forma da gente poder estudar aquilo que nós nos propusemos, a Bíblia toda em 7 anos. A revista, ela traz o sentido e organiza isso muito bem. Ela é muito barata e se você adquire, você vai gostar muito mais do estudo que você está fazendo, vai gostar da Bíblia, não vai gostar da revista mais do que da Bíblia, mas vai gostar da Bíblia muito mais. E ela tem realmente alguns princípios, que são extraordinários, ela nos oferece. Então, perde muito quem acha que não precisa ter. E a minha recomendação é que você tenha para você, para os seus filhos, para o futuro, como uma herança para eles, se Jesus não voltar antes, dentro de pouco tempo, você terá uma verdadeira enciclopédia de comentário e de métodos estimulantes de estudar a Bíblia toda, porque a Bíblia, pelo seu tamanho, para se tornar portável e também não tão cara, ela é um livro grande. É um livro com 104 versículos da Bíblia. Então tem que ser um livro com fonte pequena, sem muito espaço entre elas, e isso para qualquer pessoa hoje, que é muito rápida a vida, é um livro maçante, cansativo, difícil de ler, desestimulante, você não sabe como. Nossa revista ajuda você a olhar a Bíblia de modo bem diferente, ou seja, amplifica a Bíblia e mostra como ela é tão instigante e gostosa de ser estudado e de ser lido, que ela tem uma lógica maravilhosa da mente de Deus para a nossa mente. E na nossa revista, lá no encarte, bem no centro da revista, nós temos, eu mandei aí para ver como fica para vocês, nós temos esse resumo. Olha aqui, ó, bem no encarte, bem no centro da revista, vale a pena você dar uma olhada. Nós estamos na penúltima estudo do livro de Provérbios, vale a pena você dar uma olhada. No encarte tem sabedoria para a vida prática, 25 assuntos tratados em Provérbios, agrupados por tema. Você vê, nós agrupamos aqui em 4 temas só. A chamada sabedoria, que é o valor da sabedoria, a sabedoria para a vida pessoal e familiar, a sabedoria para liderar e, no final, a sabedoria para a mulher cristã virtuosa. Nós tivemos que sintetizar em 4 grupos grandes, mas aí você tem tudo, um estudozinho para você poder perceber como é importante e prático o livro de Provérbios, né? Quem é a autoria? Aqui, princípios da sabedoria, ouça os conselhos dos pais, são os assuntos predominantes no livro de Provérbios, né? Evite más influências, deixe a ira, cuidado com a mulher adúltera, estranha aqui, ou adúltera. Olha princípios sobre a oração, o que é positivo e negativo, princípios sobre generosidade, liberalidade, misericórdia, provérbios sobre contendas, brigas e litígios, claro que desviando-se dele, sempre no fator positivo, zombadores, inveja, cuidado no que você diz, palavras, fiança e empréstimo. Realmente o livro sintetiza. Veja a outra página, trabalho e preguiça, vai ter com as formigas, preguiçoso,
os provérbios que você sabe muito bem sobre ele: dinheiro e riqueza, olha, orgulho, autossuficiência, a importância de ser bem assessorado, permita-se ser aconselhado ou corrigido, patrimônio e prosperidade, famílias e filhos, confiança em Deus, fuxico, fofoca, amizades, não interferir na vida dos outros e sobre questão de bebidas alcoólicas. Você viu? Todos eles, de algum jeito, uma hora ou outra, hoje você precisaria de algum ensino desse, é só você bater, se você tiver aí 950 versículos, pode ser que seja difícil você achar lá dentro. A nossa revista nos ajudou organizando ele aí, pelo menos em 25. Tem muito mais, é impossível quase a gente. São 950 provérbios, né, ditados práticos, ensinamentos objetivos e práticos nisso tudo. Então, onde é que você encontra isso? No manual. Esse manual, ele é resultado de muita gente trabalhando durante muito tempo, 1 ano quase, para poder dizer assim: a gente tem algo a colocar para a igreja e garante que, se ela seguir isso, ela vai gostar de estudar todos os livros da Bíblia sem ter a mesma sensação daquele rapaz insensato dizendo: está mudando muito de assunto, não é? Mas também sem ficar parado e dizendo: está chato demais. Nós já estudamos Jó, estamos terminando Provérbios, vamos iniciar Eclesiastes, que é de um extraordinário ensinamento sobre a vida, e todo mundo curioso, e eu também, como é que nós estudaremos Cântico dos Cânticos, Antigo Cantares, que fala do amor existente que deve existir entre uma esposa e um esposo, que prefigura com suas limitações o amor de Jesus pela igreja, e que não é muito lido, nem conhecido e nem estudado. Vamos então ao que nos reserva o dia de hoje. Por favor, me ajudem. O pessoal aí fora já está cantando e gritando no carnaval faz 1 mês quase. Aliás, depois do Natal já começou. E essa semana eles vão ficar roucos, malucos. Então, nós vamos aqui dar um tonzinho da nossa voz para Deus, tanto no nosso culto, nosso louvor, como aqui. Me ajudem então. O nosso tema hoje da nossa lição é qual? Qual é o tema? Maravilha. Aqueles que estão nos visitando só vieram na semana do carnaval, vão acompanhando a gente. Nós somos meio malucos aqui. A gente coloca como tema o capítulo da Bíblia, porque é o que nos interessa. Quando a gente for embora, interessa saber, a gente estudou a Bíblia e esses capítulos. Mas vamos mais forte, está muito fraco o nosso bloco, o bloco do céu. O tema é... Pois é. E um texto-chave para esse estudo, texto áureo, qual é? Maravilha. Uma verdade prática, além das outras que você hoje vai aprender do Espírito de Deus, a verdade prática. E os nossos capítulos estão sintetizados aqui em 3 pontos. Só para você ter uma ideia, são 6 capítulos. E aqui nós sintetizamos em 3 tópicos, com 3 subtópicos, para facilitar o entendimento. E aí o trabalho de quem comentou, para agrupar os principais provérbios a esse respeito. Vamos então ler quais são os principais tópicos da nossa lição. Tópico 1. Tópico 2. E tópico 3. Então, nós vamos submeter esses 6 capítulos a esses 3 tópicos. Por quê? Porque já estudamos ou vamos estudar outros tópicos
em outros lugares. E Provérbios, ele não tem o critério de agrupar todos os provérbios acerca de um tema. Ele se distribui, às vezes no mês, às vezes em cada capítulo tem um princípio sobre, por exemplo, a sabedoria. Tem um provérbio sobre isso. Tem um princípio sobre a obediência dos filhos aos pais, em todos quase. Então nós vamos caminhar para essa nossa direção. Bom, começando, é bom dizer que naturalmente as pessoas costumam se excluir daquilo que a Bíblia nos inclui. Então, quando a gente diz sabedoria para líderes, é possível que muitas pessoas digam, eu não sou, então não é para mim. E isso é um erro absurdo, porque é muito provável que você descubra que é para você sim. E eu afirmo de antemão que isto não é só para quem tem destaque em liderança, mas é para todas as pessoas, porque todas as pessoas, de algum modo, são líderes. Pode você não crer, mas essa é a verdade. Você pode abrir seus olhos, que você vai descobrir que você é uma líder ou um líder. Segunda questão que eu gostaria de colocar também, líder não precisa assumir cargo de líder, nem sempre. E nem desempenhar a função, tudo bem, mas assumir um cargo. Porque líder não é feito pela posição que alguém lhe dá. Líder é feito muito por aquilo que já vem com a pessoa e por aquilo que a pessoa também desenvolve, ainda que não esteja no lugar de liderar. Colocado na hierarquia de liderança, é um líder. Então, você não precisa estar assumindo um cargo. E, em terceiro lugar, um dos maiores problemas da humanidade são pessoas certas em lugar errado, ou pessoas erradas em lugar certo. Vê se você pensa muito bem nisso. Isso é um dos maiores problemas. O maior problema de toda organização, de toda família, de todo empreendimento todos têm habilidades de liderança. E mais do que isso, todos se aplicam e desenvolver as habilidades que têm. Então, quando se era um líder e se pensa no bem-estar daquela instituição, daquele lugar, daquele empreendimento, o maior desafio do líder é colocar a pessoa certa no lugar certo. Porque pessoa errada no lugar certo não existe. Ou pessoa certa no lugar errado é um desastre. O maior problema de conflitos em qualquer lugar é quando você subverte, não é, a ordem natural das coisas. E você quer fazer um líder quem não é. Ele não vai ter liderança nenhuma e vai sacrificar os outros ou o outro que teria liderança maior para conduzir aquele grupo. Em quarto lugar, embora você não imagine isso, de algum modo, nós somos seres gregários, né? Nós somos seres gregários. Gregários quer dizer, nós vivemos em comunidade. Nós não nascemos por nós mesmos, nós já nascemos numa família. Numa família tem quem lidera, logicamente tem. E tem quem lidera, geralmente, e deveria ser o pai, a mãe, mas tem entre os irmãos quem lidera sobre os outros irmãos. É inarredável essa condição, onde a coletividade vai ter que se organizar. E se organizando, é bom que a gente aproveite muito bem os talentos, os dons das pessoas para as coisas que elas são preparadas para aquilo, para que todos possam se mover com oportunidade e se mover muito, muito bem, muito bem. O líder, a gente conhece ele muito as decisões que ele toma e pelos valores que ele tem. Qualquer pessoa, na verdade qualquer pessoa, mas quem exerce liderança, pense bem, a gente sente pelas decisões
segurança das decisões e também pelos valores que ele tem. Existem pessoas que são altamente inteligentes, muito rápidas para pensar, para fazer combinações e tomar decisões, que pode ser até decisões boas, mas que têm péssimo valor naquilo que está fazendo, péssimo interesse. Utilizam da sua inteligência para praticar o mal e praticar a injustiça. E isso é o que difere um pouco a inteligência da sabedoria. A inteligência é a habilidade de fazer coisas. A sabedoria é a habilidade de fazer coisas para um bom propósito e com um bom valor moral, um bom valor carregado por aquela decisão, por propósito do bem. Não é a armadilha, o artifício. Então, você o é. Eu queria começar convidando você para descobrir, pensar um pouco, e eu não vou fazer isso agora, sobre onde é que você está exercendo liderança, até onde é que você irá chegar desenvolvendo a habilidade que Deus lhe deu e, através de preparação, melhorando essa habilidade. Mas todos somos. Não há como a gente abrir mão. Se a gente estiver sozinho, a gente é líder da gente mesmo, porque a Bíblia diz que existe uma briga entre a carne e o espírito para decidir o que cada um quer fazer. Competirá alguém dentro do coração seu, ajudado por Deus e pelo Espírito de Deus, tomar decisão sobre o dilema seu. Você tem que ser um líder. Se você estiver junto com os irmãos seus, você tem que ajudar a tomar algum tipo de decisão e você vai se destacando como líder. Se for num pequeno negócio, não tem jeito. O ditado que diz que o negócio cresce com os olhos do dono. Tem que ter alguma pessoa que faça aquilo. Se você não puder estar presente no seu negócio, você vai ter um líder, você vai botar alguém que é o encarregado para, na sua ausência, poder cuidar daquilo, para que exista o mínimo de ordem e de paz, para se conseguir chegar ao objetivo que se quer. Então, de algum modo, eu estou aqui diante de todos. Então, não se exclua, não se exclua. Essa questão de líder é muito interessante. Eu não sei se vocês já perceberam, eu vou usar um pouco aqui do exemplo, um pouco nosso, para estar perto de vocês. Algumas pessoas chegam aqui em Belém do Pará e elas sentem a diferença de alguma nomenclatura que a gente usa na vida da nossa igreja aqui, do normal das outras igrejas, Assembleia de Deus. Nós dizemos isso não para nos jactanciarmos, mas dizemos para mostrar o processo de cuidado que a gente tenta ter com a igreja naquilo que a gente se acostuma a dizer. Por exemplo, qualquer pessoa que chegue, ou nós crentes antigos, ao ver um anúncio, um convite no nosso púlpito da igreja, para a reunião entre todos os obreiros da igreja, ouviria o seguinte anunciado: amanhã vai ter reunião para o ministério da igreja. Essa palavra é quase que sagrada no nosso meio. Para o ministério da igreja. Uma variação disso, uma atualização é: amanhã haverá reunião para os líderes da igreja. Você vai vendo ministério, quem conhece um pouco disso vai colocando diácono, presbítero, evangelista, tal, vai. Líderes da igreja, a pessoa vai dizendo, bom líder deve ser quem é o pastor da igreja, quem mais? E quem, talvez, a orquestra, a banda diria isso. Nós temos há muito tempo uma tentativa de melhorar isso. Qual é o nosso convite? Se você ouvir na rádio, na televisão, amanhã teremos encontro, não é reunião, de servos que lideram a Assembleia de Deus. Esse é o nome que nós usamos. Veja se tem alguma diferença. Se causa alguma diferença para você eu dizer reunião do ministério
eu dizer reunião de líderes e eu dizer reunião de servos que lideram, ou servos que estão liderando. Tem muita diferença, muita. Tem até gente que gosta de se sentir muito importante, que não gosta da gente dizer que ele é um servo que está liderando a Assembleia de Deus. Com isso a gente diz várias coisas. Primeiro, não se lidera sem ser servo. Segundo, não se é líder a vida toda, é servos que estão liderando, que lideram agora, porque depois pode mudar isso. E nós dizemos alguma coisa também diferente, não é reunião, é um encontro. Por que a gente diz isso? Porque quando a gente fala em reunião, a gente vai burocracia, só número, coisa sem vida, tá lá, para cá, para lá, e nós não queremos isso, nós queremos ir. A maioria das pessoas nem gostam de ir porque é um não vai para lugar nenhum. A gente então tentou, dizendo assim, nós vamos para um encontro. Encontro quer dizer, tem coisa boa, tem novidade, é uma oportunidade, vai ter alguma coisa para frente. Segundo, de servos. Servos é, ainda que você seja líder, pastor, presidente, seja quem for, você não se esqueça que tudo isso não é para pisar e mandar no povo, é para servir o povo, para fazer o povo avançar. E claro, em algum momento, você vai ser demandado como líder, porque quando há conflitos de opiniões e tal, caberá uma palavra a uma pessoa, que será o líder. E que essa pessoa, se tiver orientada por Deus e pela palavra de Deus, vai ser extraordinário. Se ele não tiver orientado por Deus, pela palavra de Deus, pode até estar orientado por bons princípios, já ajuda, mas não resolve tudo, principalmente quando se trata de igreja, porque a igreja tem muito a ver com Deus. Deu para você perceber como todos nós somos. O melhor servo da igreja é o melhor perfil para um futuro líder. O melhor servo, se ele entender que ele tem essa possibilidade e desempenhar bem as suas atividades todas. Não precisa ser assim, mas eu tenho alegria, e para essa nova geração nossa, de pastores e líderes que estão surgindo, eu sempre oriento. Não quer dizer que eu seja melhor, mas eu tenho alegria de ter no meu currículozinho ser diácono de igreja, limpar, abrir porta para culto de igreja e fechar, eu fiz. Limpar chão de igreja e ser diácono, limpar vômito de pessoas na igreja. Que coisa maravilhosa isso. Eu me alegro de ter. Toda atividade que pôde existir na igreja, nenhuma delas, quando me foi oferecido, eu me neguei a fazer. Professor de escola dominical, tocar em orquestra, carregar instrumento, arrumar pasta dos músicos, cantar em coral, tudo, de modo que, com a misericórdia de Deus, Deus me fez estar aqui, e eu tenho uma noção muito clara de como é que eu devo tratar todas as instâncias da igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu aproveitei. Eu não podia ser o líder que sou hoje, de imediato, tanto porque não tinha idade. Primeiro templo e a primeira igreja que, por misericórdia de Deus, eu tive como começar e construir, eu tinha 14 anos de idade, necessidade da época, não tinha muita gente como temos hoje, precisava, eu fui com 14, éramos um grupo grande de jovens, um grupo grande, mas depois cada um foi caindo fora. Eu era o mais novo, mas eu era o líder, talvez pela dedicação que eu tinha, e eu fiquei, e comecei no Coroado, lá em Manaus, todo mundo conhece, deve ter umas 100 igrejas hoje. A primeira lá, era uma invasão, eu tive a chance de aos sábados ir começar com as crianças, e construir o primeiro templozinho, e lá ficou. Então aproveite, porque no tempo e no espaço, uma coisa que Deus tem para você fazer. Cada um de nós lidera em alguma instância. Atenção para isso. Por exemplo, na igreja em Belém, tem um pastor. Começou com Gunnar Wingren,
depois foi Samuel Nisto, depois foi Neres Nelson, depois foi Francisco Pereira do Nascimento, depois foi José Pinto de Menezes, depois foi Alcebiades Pereira Vasconcelos, depois foi Firmino da Anunciação Gouveia, agora estou eu aqui. Se você imaginar que ser líder é invejar e almejar somente ser aquilo que eles foram e que eu estou fazendo, você está frito. Nunca você vai ser infeliz, vai ser miserável. Mas se você disser, eu posso ter um núcleo de evangelização e de comunhão na minha casa, eu posso cuidar e ajudar o pastor na minha vizinhança ali, cuidando dos irmãos e oferecendo minha casa para uma célula ou para um núcleo, você vai estourar, fazendo o que está à sua mão, porque ser líder não é fazer quando tiver a mão para fazer, ser líder é fazer com que você tem alguma coisa, com o que você tem, você pode, você tem talento dado por Deus para fazer alguma coisa. O líder depois disso, vá se aprimorando, voltemos para o nosso esboço em si, coloquemos aí, por favor, se alguém puder me ajudar na leitura, vamos com facilidade. Perfil de um líder. O líder precisa ensinar. Provérbios 28, 2, por favor. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Que texto extraordinário, não é? Por causa da transgressão da terra, isso é inquestionável, mudam-se frequentemente os líderes, príncipes aqui quer dizer os líderes maiores, os governantes, os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a casa, a sociedade, o grupo social e também estável o ensino, a instrução. Ou seja, o líder precisa ensinar e ele deve ensinar procurando paz e estabilidade do seu grupo que ele lidera, da equipe. Esses são dois princípios que sem eles não se vai a lugar nenhum. Por isso que o texto diz, por causa da transgressão da terra, mudam, e nós somos vítimas disso, vocês sabem. Nosso maior problema é que a gente diz assim, o Brasil, eu não lembro mais quantas obras paradas estão no Brasil, vocês lembram? Os números são números absurdos, que são paradas no Brasil. E a gente nunca diz assim, mudou o prefeito. A gente diz assim, esse prefeito não vai continuar mais a obra que o outro continuou. Ele vai deixar apodrecer, nosso dinheiro vai morrer. Por quê? Porque não tem continuidade. Por causa da transgressão, mudam-se os líderes e não há estabilidade. Não é estável essa ordem. Os interesses são pessoais. Como? 9.000 obras de governo federal. Isso não é contado do governo estadual e municipal. Pode colocar aí, vocês estão vendo. Quantas são? Por causa da transgressão, da falta de sabedoria, do temor de Deus, na liderança, por falta de princípios, por falta de caráter, se troca e não se consegue estabilizar. Pode deixar, por favor, um pouco mais aí o vídeo. Não se consegue estabilidade. Então, quem é líder precisa ensinar, precisa instruir, precisa dar conhecimento. Geralmente o líder está um pouquinho sem ele se sentir mais importante que os outros, além para trazer os liderados, no mínimo, para o nível que ele está. E isso se faz através da instrução, do ensino. Se faz através do ensino. Agora, ele precisa ensinar alguma coisa que tenha permanência, que tenha continuidade, que tenha valor, para que a liderança dele e de outro que venha depois dele possa estar sendo edificada sobre bases que são bases sólidas. Então o texto diz, por causa da transgressão da terra, mudam-se os príncipes,
mas por um sábio prudente se faz estável a sua ordem. Isso vale para a igreja, isso vale para qualquer atividade. Quando a gente tem um bom governante, um bom administrador e tudo, a gente quer que seja mantido. Nem sempre fica, porque também aí às vezes tem um movimento político e social que diz, ainda que esteja bom, nós precisamos derrotar para ganhar para o nosso partido, ainda que a gente vá fazer ruim. E a sociedade fica como joguete. Olha só, sábia liderança. Não é o que nós temos muitas vezes. Graças a Deus que nós temos o voto, mas esse voto precisa ser exercido com o maior cuidado possível. Ou seja, não com interesses mesquinhos e particulares ou partidários, mas com interesses no bem-estar da sociedade, porque é para isso que existem líderes. Se não, joga fora o líder, deixa a sociedade em paz. A gente costuma até dizer no Brasil que se não existisse governo, o Brasil cresceria melhor. Deixa o Brasil trabalhar. A gente costuma até dizer isso. Há um risco nisso. Há um risco nisso. Porque às vezes nós nos insurgimos contra um princípio bom. Atenção para isso. O princípio da autoridade é ótimo e inextinguível. Nós não devemos ser contra o princípio da autoridade. Todos nós precisamos. Em casa tem que ter palavra. Na escola tem que ter que responda. No país também. Nós podemos nos insurgir contra quem ocupa o lugar de autoridade. Aí sim, por isso a Bíblia diz, por causa da transgressão do homem, muda o príncipe, mas não nos insurjamos contra a ordem, contra a organização e contra o princípio da autoridade, porque a Bíblia diz que o princípio da autoridade procede de Deus, porque a autoridade, atenção, ela existe para penalizar quem não presta e proteger quem presta. Esse é o princípio que a Bíblia diz. Corrigir quem não. Imaginem só, é muito ruim a gente dizer, um exemplo, a polícia tem defeito? Tem. Quem gostaria que ela não existisse? Para ser vítima de quem tem arma, de quem é mau, e você não ter um lugar onde você possa sequer reclamar. Ninguém gostaria disso. Porque quem tem princípios não vai estar armado, matando todo mundo e batendo em todo mundo. Mas quem não tem, por inveja, por insegurança, vai matando o seu próximo, vai batendo, vai roubando, vai tudo. Então, o princípio da autoridade nós devemos preservar. Agora, a qualidade de quem assume a função da autoridade, aí é outra história. Nós estamos vendo as discussões todas que temos tendo no Brasil, todo que está aí, não é? Quais os princípios? Os princípios dos poderes. Vamos para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O líder, ele precisa orientar, por favor. Quem lê? Provérbios 28:10. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O líder precisa orientar. Orientar é um pouco mais do que ensinar. Ensinar quer dizer instruir, passar conhecimento. Orientar é, na prática, praticar o que ensina. Ser exemplo é outra história. Orientar é, vamos por aqui. Não é só dizer, tem que ir por ali. É, vamos por aqui. Orientar é viver o que ensina e servir de exemplo, orientando pessoas que, porventura, nem sempre, quando são ensinadas, entendem. E às vezes, de boa vontade, erram. Tem que vir alguém para orientar. Tanto quanto pessoas que, uma vez ensinadas, por obstinação, não querem fazer, querem desvirtuar o que é ensinado, alguém tem que orientar. E tomar providências até, às vezes, contra aqueles que subvertem o ensino e querem fazer algo errado, e aí precisam ser corrigidos, e às vezes até precisam ser separados do grupo, para que não fermentem toda a massa, estraguem a caminhada da sociedade, da comunidade, da igreja, seja de qual for o grupo. Vamos lá, o líder precisa perseverar. Provérbios 28:14. Feliz o homem constante no temor de Deus,
mas o que endurece o coração cairá no mal. Então o líder não só instrui, como ele orienta, e claro que nós temos aqui professores que poderiam estar dizendo, pastor, daria para tornar esse ensino um pouco mais prático, conforme eu estudo nos livros técnicos. O líder é uma pessoa que instrui, delega, acompanha, controla e redistribui. Mesmas coisas. Aqui são princípios bíblicos, qualidade mais bíblicas, como está no texto para facilitar, mas nós estamos falando das mesmas coisas. O líder é aquele que persevera. Ou seja, o líder tem que ser estável. Uma qualidade horrível de um líder é a vulnerabilidade e a volubilidade dele. Ninguém sabe onde encontrar, ninguém sente segurança. A decisão de hoje não é a de amanhã. Não sabe esperar o resultado, porque as coisas boas se conseguem com tempo, se constrói com tempo, com ambiente de tempo e vãos, e não sabe vencer os percalços da caminhada. Por isso que o texto diz, e nós, a comentarista fala, ele deve ser perseverante. O líder deve ser alguém que deve procurar decidir a decisão certa. Uma vez decidida a decisão certa, caminhar naquela direção, independente de quais sejam os percalços que surjam. As críticas, as objeções, as dificuldades que vêm exatamente para demover as pessoas de chegarem a algum lugar. Basta tomar uma decisão para ter oposição, isso todos nós já sabemos. A gente precisa saber lidar com elogios e precisa saber lidar com críticas. E no mundo de hoje, mais do que em qualquer tempo, porque a irresponsabilidade de quem critica é absurda, não quer ver o bem, não tem nada a ver com o assunto, não pertence ao grupo, mas dá-se o direito de criticar as coisas mais absurdas. Por exemplo, eu não quero diferença nenhuma, proteção nenhuma da igreja, do crente ou do pastor, mas eu acho absurdo como é que um político que não presta critica a igreja. O cara bebe, o cara não tem família, o cara rouba, o cara diz aquilo, o dono de um site diz isso, você não sabe nem quem ele é, o diabo, e ele pega uma pessoa de qualidades e se dá o direito de criticar aquela pessoa. Pior do que isso, uma multidão, e às vezes até da igreja, acredita mais no que um ímpio diz de um crente, do que procura saber se aquele crente é isso mesmo. Como é que o mundo está todo atropelado, não é? Então, foi líder, vai ter objeção. Deixa eu contar uma história, embora meu tempo tenha para você. Um cidadão político estava concorrendo para prefeito, e claro, muita gente veio para perto dele para ajudá-lo. E claro, muitos dele com interesse em ser alguma coisa. E claro, o político quer voto. Então foi dizendo, o cara dizia, olha, quando você ganhar, eu quero ser um secretário. Ele disse, me ajuda, se eu ganhar, a gente vai resolver. Aí o outro diz a mesma coisa, me ajuda, que não disse sim, não disse não, ou disse que seria. Ganhou. Na outra semana, depois de 7 dias da posse, esperando, esses que ajudaram, não viram o seu nome ser escolhido e nomeado. E começaram a cobrar. Um foi, outro foi, outro foi. Sabe qual era a resposta que ele dizia? Ele disse, meu amigo, eu não te nomeei porque eu não quero 4 como meu adversário, eu prometi para 5. Se eu te nomear, 4 vão ser contra mim. Então, não vou te nomear não. Por quê? Eu te nomeando, eu vou trazer sarna para me coçar. Eu vou trazer problema para mim. Não estou dizendo que isso é um bom exemplo não. Mas estou dizendo para você que tomou decisão, se prepare para as objeções. Mas pense bem antes de tomar a decisão. E se ela é a decisão certa, basta, persevere, que vai produzir o resultado, ainda que as objeções sejam. Aliás, a objeção no caminho é sinal de que a estrada tem buraco, mas é a estrada que vai levar você a algum destino. Prossiga, prossiga. Se tudo for bem, não houver objeção em nada que você faz, desconfie.
porque para fazer o que é certo, há objeção. Pré-requisitos, vamos lá. Integridade. Provérbios 28, 18. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. A palavra integridade aqui, ela é muito interessante, ela quer dizer que íntegro, coisa íntegra é coisa que não é falsificada, coisa que não muda muito de qualidade, ela é daquela forma, mas não quer dizer perfeição, porque senão não se aplicaria a seres humanos. Integridade aqui quer dizer decisões e conduta correta, conduta que faça com que sua família acredite em você e possa descansar em você. Condutas que possam fazer com que as pessoas digam, ele pode liderar a gente, porque ele tem boas práticas de conduta, ele tem bons princípios. Conduta, integridade tal que as pessoas, quando tiverem dilemas, elas vejam em você alguém que pode aconselhá-las, alguém que pode ouvi-las, alguém que é íntegro, alguém que não é um fake, uma pessoa fake, uma aparência, uma hipocrisia colocada no mercado. Então, integridade, correção na forma de viver e da conduta. Vão olhando. Mais uma vez lembrando, hein? Primeira coisa que o inferno diz, isso não é para mim, porque eu não sou perfeito. Não foi o que a Bíblia diz. Não foi o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a vereda de um justo, e olha só, de um justo, é como luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Potencial, propensão para fazer o que é correto em todas as oportunidades, quer dizer integridade. Próximo. Justiça. Provérbios 28, 21. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Olha esse versículo, esse provérbio, tão simples, né? Mas tão interessante, principalmente pelo contraste que ele traz. Porque o princípio de verdade e de justiça não é tão simples de ser colocado. Até Pilatos e depois Herodes quiseram saber o que era princípio como esse, perguntaram o que é a verdade. Nem eles sabiam, como governadores daquele tempo. Diz, parcialidade não é bom, porque por um bocado de pão o homem prevaricará. Ou seja, justiça é ser imparcial. Justiça é ser proporcional. Ao falar de justiça, muita gente aqui teria definições tanto mais claras e absurdas, mas todo mundo sabe. Quando pessoas têm princípio de integridade, tudo, ela pode até errar, mas ela propugna por justiça, por igualdade entre as pessoas, por proporcionalidade entre as pessoas. E é uma coisa tão desejável para o nosso mundo de hoje, que se tem a justiça. Nós estamos aí vivendo um caos de justiça, exatamente pelos órgãos que nós gostaríamos que fossem os mais justos, porque são chamados de justiça. Os tribunais das nossas cidades, do nosso país, todo mundo pode ver, e aí sem entrar no princípio partidário, que eu acho que é uma porcaria, porque o nome já diz parcialidade, partidarismo, quer dizer, para mim a lei é essa, para outro a lei é outra. E quando a justiça se politiza, fica muito pior os fatos que temos. Qualquer cidadão comum que ouve as notícias do mundo de hoje, praticado por nossos ocupantes de um poder tão importante, de todos os poderes, mas de um poder tão importante, e que tenha princípios de justiça, diz, camarada, como é que esse é bandido, está solto, esse cometeu um deslize maior e está preso. Se os dois estivessem presos, tinha justiça, o mínimo possível. Agora, quem fez menor ou não fez, preso. Quem faz e precisava ter, não está, é princípio de subversão de justiça. Não precisa ser de partido para discutir, não precisa ter preferência
Porque a preferência, ela leva para parcialidade. Só a palavra preferência já diz, é parcial. Quando a gente entra pelo nosso aspecto de emoção, a gente vira parcial. A gente, como líder, tem que decidir, às vezes, contrário a interesses. Ou, como a lei não acredita em pessoas que têm um caráter, como nós acreditamos, e às vezes até não decepcionamos, a lei diz até, olha, se teu nome estiver envolvido numa discussão, você não pode ser o juiz daquilo. A lei manda. Isso vai para o lixo, está no lixo. Né? A lei, ela desconfia tanto da justiça no ser humano, que só Deus pode dar a quem quer ter a lei, que ela diz, para todos, se você tiver algum interesse naquilo que veio na sua mão para você se julgar, coloque outro para julgar, para que possa fazer uma decisão mais correta e mais justa. Nós estamos aí com os horrores do que está existindo, e é isso. A pessoa faz o que quer, ninguém toma. Tem hora que fica a última esperança. A esperança que a gente tem é de que de Deus não se zomba. O que o homem plantar um dia, isso sei fará. Mas isso também é para quem tem temor. E esse é um pré-requisito, um perfil de boa liderança, Por fim, vamos lá, a sabedoria. Provérbios 28 e 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O dom, ou qualidade abençoada é de uma pessoa sábia. Toda vez na Bíblia que Deus precisou instruir o seu povo, primeiro momento que Deus instruiu Moisés estava com uma multidão de 3 milhões de pessoas para liderar. Ele se cansava e não resolvia os problemas, as picuinhas existentes entre pessoas do povo de Israel. E ele quase morto de cansaço todo dia, e Deus disse para ele: Moisés, não faz isso, rapaz, você é um líder, você é uma pessoa que eu levantei como líder, procura pessoas com quem você divida isso, característica do líder. O líder delega, o líder compartilha. Procura 70 homens, aí Deus especificou: homens cheios de sabedoria, idôneos, que não ame a avareza. Olha Deus dizendo coisas que são coisas que corrompem. Nós lemos: por um bocado a pessoa prevarica. E Deus mandou dizer isso. A outra vez foi no capítulo 6 de Atos. A igreja cresceu, os 12 apóstolos não davam mais conta, começou a haver reclamação. Eles se reuniram e disseram: vamos escolher homens e pessoas que sejam cheios de sabedoria do Espírito Santo. Não disseram perfeitos. E que não amem a avareza, ou seja, o dinheiro, os bens. E vamos constituir sobre eles qualidades que nós temos hoje para todos nós. Todos nós sabemos, de um modo ou de outro, não precisa ter feito universidade, que a gente vê pessoas às vezes simples, iletradas, mas são pessoas sábias naquilo que fazem. Uma prova de que sabedoria não é algo que esteja a serviço só de quem pode ou de quem estuda muito. É de todos nós. Um certo pregador, ensinador, dos maiores que existe, chamado John Maxwell, é um dos maiores escritores sobre liderança do mundo. No meio evangélico, disparadamente, ele é o mais festejado, não é? Um dia, ele conta a história. Ele escreveu, acho que mais de 50 livros já. As pessoas reconheceram. Ele era um escritor para o público evangélico, mas foi tão bem os ensinos. Aliás, deixa eu dizer isso para vocês. Os maiores best-sellers do mundo não foram best-sellers escritos fora do contexto bíblico. É incrível.
As pessoas hoje pagam 10 mil reais, 50 mil reais para ver o nome que dá é coachings, ou tem outro nome, cada vez mais sofisticado. E chega lá, a pessoa está pregando princípios da Bíblia, às vezes mal aplicados. Incrivelmente, eu não faço isso e nem gostaria, mas eu até que gostaria. Eu digo, pô, se vocês, cada um de vocês, me pagar R$1.000 pelos ensinos que vocês recebem aqui, vocês pagam 100 mil para ir ver um sujeito que não tem caráter, não tem família, junta riqueza sem ter riqueza, para poder vocês aprenderem aquilo que vocês não querem ouvir na Bíblia e nem nos púlpitos. Onde é que nós chegamos? É um negócio maluco. As pessoas mais podres do mundo. Aí chegaram com Maxwell e disseram para ele, olha, nós estamos com um problema, e nós gostaríamos, você escreve muito bem sobre ética, e nós estamos com um problema, porque toda vez que há uma crise no mundo, é porque teve uma falta de ética, a falta de ética dos banqueiros, que disseram que estava tudo bem com o dinheiro do povo, e não estava tudo bem, quebrou, não tem como estar o dinheiro do povo. O pessoal de imobiliárias, os que são donos de imobiliária que não tem mais como entregar as construções que receberam o dinheiro. E não é um problema de economia, é um problema de ética. Nós gostaríamos que você escrevesse um livro sobre ética nos negócios. Maxwell disse para ele, não posso. Ele disse, mas como que o senhor não pode? O sucesso é garantido, festejado. Nós pagamos adiantado ao senhor a venda e a tiragem do livro. Ele disse, não posso. E eles insistiram, por que não pode? Disse, porque eu não posso escrever sobre uma coisa que não existe. Vocês estão querendo que eu escreva sobre ética nos negócios? É a única coisa que vocês não usam. Ética não é uma coisa que é aplicável a uma área da vida só. Ética no negócio, ética na igreja. Ética é ou não é. Ética você tem e você carrega para onde você for. A oportunidade de você fazer o errado vai aparecer, mas o princípio ético está dentro de você. Então ética não é para negócio, não é. Ética é. E ela vai onde as pessoas levam. E as pessoas precisam ter. E eles ficaram, claro, um pouquinho irados, mas a resposta foi a mais certa possível. Vamos ficar em pé e vamos findar? Terminando com ameaças à sabedoria, à liderança. A primeira dita é a dissimulação. Deixa eu dizer para vocês, por amor ao tempo, a dissimulação, ela quer dizer lisonja, soberba, na linguagem comum, puxa-saco das pessoas. Um líder não vive alimentado por bajulação. Aliás, o maior perigo que existe. Existe elogio verdadeiro e você sente quando as pessoas fazem. Também, se você é um líder, você deve estar preparado para críticas verdadeiras. Mas o excesso no elogio chama-se dissimulação, lisonja, puxa-saco, que faz você sentir o ego seu, querer levantar para você, são insinceros. Às vezes essa lisonja esconde um abismo na sua frente. A pessoa tem inveja de você, mas ele diz, se ele não suporta provar ele com elogios, vai cair, e quando ele cair é a minha vez, e vem no seu ouvido. E por fim, antes da leitura, para nós terminarmos, a insensatez, que é a decisão que o líder tem. Nós vimos aqui sobre injustiça, dissimulação, mau conselho, insensatez, o que é? É o líder ser tolo, é o líder tomar decisões inconsequentes, decisões desproporcionais. O Senhor Jesus disse, diz o insensato no seu coração, não há Deus, é uma insensatez, e disse outro, o insensato constrói a sua casa sobre areia. O líder não pode ser insensato, o líder tem que pensar nas consequências. Sensato quer dizer, toma decisão sem pensar nas consequências. O Senhor Jesus diz, quem é que vai para a guerra sem pensar se o exército aguenta? Quem é que constrói uma torre sem pensar se dá para construir? O líder tem que ter habilidade de olhar isso e perceber para que decisão pode tomar, que momento ele pode tomar daquelas decisões. Ele tem que ser sensato.